Nós tivemos recentemente, você falou de falta de energia, um grande problema numa rede subterrânea, me perdoe, eu não sei detalhes, mas por certo você sabe. Ela rompeu, por qualquer razão, e provavelmente você tem detalhes para nos passar, e foi um colapso total. Você lembra exatamente do que eu estou falando? E o que aconteceu? Olha, eu acompanhei, né, eu não sou mais da concessionária, eu não tenho, Uhum, até um pouco, não é antiético falar de coisa que eu não tenho um conhecimento, mas perfeito. eu posso te dar um view. Toda a rede precisa ser cuidada. Você tem que fazer diagnóstico, isso é um problema e isso tem que ser feito. Então, uma das possibilidades, eu vou levantar hipóteses aqui. Perfeito. Pode ter sido isso. A outra, acidente. A maior taxa de falhas com rede subterrânea é acidente com terceiro. Por exemplo, vai a companhia de gás, não pede o cadastro, e aí ela vai lá com o tatuzinho dela e acha uma rede subterrânea. E rede subterrânea, o DEC que a gente, o FEC que a gente fala, né, a frequência é muito baixa. Mas o DEC, a duração é alta. Porque a rede aérea é muito fácil de se resolver quando comparada à rede subterrânea. A rede aérea está lá, o poste, você viu, o cabo, puxa, arruma. Rede subterrânea não, você tem uma técnica, tem que localizar. A tecnologia é uma tecnologia mais nobre. Então você tem que demora-se mais. E dependendo da situação, pode demorar bastante tempo. Então, uma das coisas a rede subterrânea no Brasil começou. No Brasil, vamos falar de São Paulo, que é o que eu tenho mais propriedade, 1903, 1902, aqui no pátio do colégio, bem no centro mesmo, são as 3 primeiras, e essa coisa expandiu. Por volta de 1926, 27, a concessão era canadense, eles trouxeram o conceito de reticulado network, que é o mesmo que é utilizado, é o mesmo arranjo elétrico que você tem em Nova York. A confiabilidade é ótima, é a melhor confiabilidade de qualquer sistema. E lá em 1927 eles trouxeram uma tecnologia e começou a expandir a rede subterrânea por São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, depois Brasília, com a inauguração de Brasília, já nos anos 70, Porto Alegre, região de Porto Alegre. Então você teve essa expansão da rede com um sistema muito robusto. E esse sistema, que o pessoal fala, e é muito caro, e é mesmo, porque você tem uma confiabilidade altíssima. Uhum. A pergunta é, precisamos de toda essa confiabilidade? Ou você tem essa confiabilidade que é... Tem gente na Paulista que mora há 30 anos e nunca viu um prédio dele sem energia. Você tem indicadores assim, precisamos de tudo isso? Talvez não. É essa discussão que vale a pena ter. Mas 12 horas por ano sem energia, não, a gente está em duas. Não dá para achar um meio termo aí? Uhum. Perfeito. Nós tivemos recentemente, ou não tão recentemente assim, quando tivemos as TVs a cabo, nós tivemos um movimento, né, na cidade de cabos subterrâneos, etc. Teve alguma influência nessa ideia de, ah, não, vamos trabalhar a rede subterrânea? Não, isso foi uma coisa muito pontual e que não chegou a ter uma influência como um todo. Isso eu acompanhei um pouco de perto, porque quando eu era responsável, lá técnico, pelo sistema, teve obras de enterramento, isso aí é 2003, 2004, na Avenida 9 de Junho, Rebouças, Cidade Jardim, Eusébio Matoso. Eu fiz a coordenação técnica dessa obra. Então a gente tirou a rede aérea e colocou rede subterrânea. Aí aconteceu a falácia de, não, vamos fazer para embelezar a cidade. Não dá para pensar em embelezar a cidade, falando aqui de São Paulo, né? Então vamos embelezar Rebouças, mas quem vai pagar a conta é o cara da Brasilândia. É menor Exatamente. sentido, por uma questão de modicidade tarifária. Claro, claro. Então, teve todo esse contexto político que tentou, junto com as TEGs, colocar a rede subterrânea. Só que, às vezes, dá uma tristeza no coração esse nosso país, né? A ANEEL e a Anatel
não regularam, o poder concedente não regulou esse negócio direito. Então você vai hoje, por exemplo, na Alameda Santos, que é tudo subterrâneo, toda a rede elétrica é subterrâneo, só que você vai ver os postes, está cheio de cabo de telecom. Então isso foi torto, foi colocado de uma forma torta, a gente vai demorar mais tempo para arrumar, mas isso não foi muito bem conduzido, vamos deixar assim. Se tem rede subterrânea, por que tem os cabos, os Então, fios tem caídos, etc? Tem rede subterrânea elétrica. A rede subterrânea de telecomunicação é outra. Ah, tá. Existem experiências no mundo, Londres, mas a Inglaterra fez isso. Ela construiu o que a gente chama de galeria técnica, aonde todo mundo estava lá. A elétrica, as telecoms e gás. E gás, eu acho que é gás, eu acho que a água e esgoto, acho que não. Só que até onde eu sei deu errado esse negócio, porque gás e eletricidade não é não é uma boa ideia em se conviver junto. Tem essa solução, tem muita gente que é a favor dessa solução, já é um pouco perigosa, mas poderia ser uma solução.